Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e a centralização administrativa da colônia teve como objetivo torná-la mais lucrativa. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Os primeiros jesuítas vieram para o Brasil com Tomé de Souza para catequizar e pacificar os índios. Nesse período foi construído a cidade de Salvador e foi um grande desafio expulsar os franceses que se estabeleceram na região da Baía da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. Após o governo de Mendes Sá, o Brasil foi dividido em 2 governos gerais, um em Salvador e o outro no Rio de Janeiro. Quando foi implantado o governo geral? O governo geral ele foi implantado em 1548 para substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias que não deram muito certo. Nesse período, o comércio de especiarias com as Índias esteve enfraquecido e isto forçava Portugal a transformar o Brasil em empreendimento lucrativo. As tutorias portuguesas desejaram implantar um império no atual Marrocos, porém fracassaram. Além disso, Portugal observava o êxito dos espanhóis na América Espanhola, onde tinham encontrado grande quantidade de minerais preciosos. E nas décadas de 1550, as rendas brasileiras correspondiam a 2,5% da arrecadação portuguesa. Então, as funções dos governos gerais estavam detalhadas em um documento chamado Regimento. Havia também outros cargos administrativos, como ouvidor-mor, responsáveis pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia, provedor-mor, responsável pela arrecadação de impostos e controle do orçamento da colônia, capitão-mor, responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia contra ataques estrangeiros e indígenas. O primeiro governo geral. Tomé de Souza, um fidalgo português, que chegou à Bahia em 1549, acompanhado com aproximadamente 1.000 pessoas. A primeira tarefa foi a construção de Salvador em um local estratégico. Houve a retomada da Baía de Todos os Santos, que estava com o donatário Francisco Pereira Coutinho. E outro passo foi estabelecer relações pacíficas com os indígenas. A escravidão seria apenas para os índios hostis aos portugueses. Entre as 1.000 pessoas que vieram com Tomé de Souza, vieram 6 jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Os jesuítas criaram pequenas aldeias com o objetivo de abrigar populações nativas e catequizá-las. Além da construção de Salvador, cidade que foi capital do Brasil até o século XVIII, o governo de Mendes Sá, Tomé de Souza, ficou marcado pela criação do primeiro bispado do Brasil,
e estabeleceu também a pecuária na colônia e consolidou, né, a produção de açúcar por meio dos engenhos. Outros governos gerais. Após Tomé de Souza, houve o governo de Duarte da Costa, 1553 até 1558. Durante o governo de Duarte da Costa, os indígenas passaram a ser tratados de formas mais hostis, escravizando a muitos. E essa atitude quase levou a perder o trabalho feito por Tomé de Souza. Por isso, o governo de Mendes Sá adotou a política de escravidão apenas para os índios hostis. Mendes Sá foi responsável de expulsar os franceses que se estabeleceram na Baía de Guanabara desde 1555. Após expulsar, né, os portugueses, após expulsar, né, os franceses da Baía de Guanabara, os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro. E em 1572, né, com a morte de Mendes Sá, Portugal dividiu o Brasil em dois governos gerais, o governo do Norte e o governo do Sul, que tinham como capitais, né, Salvador e Rio de Janeiro.